E hoje em especial nós falaremos sobre Mateus, também chamado de Levi, né? Lucas capítulo 5, versículo de número 27. Quem encontrou, me dá um sinal que você achou o texto. Você que está sem Bíblia, acompanhe a leitura conosco aqui na tela. Lucas capítulo 5, versículo 27 nos diz assim: E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comes e bebes com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Podei-vos assentar glorificando a Deus. Essa noite, meus irmãos, nós falaremos sobre Mateus, numa temática de publicano a discípulo, e o desprezado tornou-se apóstolo. Dentre os 12 apóstolos de Jesus, eis aqui um dos tais que são mais odiados de todos os 12 discípulos. Ele só não é mais odiado que Judas, mas Judas foi depois de ter sido chamado. Em sua vida antes do encontro com Jesus, nós estamos diante de um discípulo que era odiado pela nação de Israel. Quem é esse Levi ou Mateus? Nós sabemos que é normal, diante da relação dos nomes dos 12 apóstolos, eles terem dois nomes, né? Por exemplo, Simão, Pedro, né? E você tem aqui Mateus, Levi. A palavra Mateus, significado do nome Mateus é dom de Deus. E ele também é chamado de Levi. O texto bíblico diz que este homem, ele era um publicano. E para que você me entenda o porquê que eu digo que Mateus foi um dos odiados, porque a profissão que esse homem seguia trazia sobre ele um desprezo total da sociedade, principalmente a sociedade judaica. Por quê? A profissão de publicano, que é chamada de cobradores de impostos. E como é que isso funcionava nos tempos de Jesus? Deixa eu te explicar algo. O ato de cobrar impostos eram divididos por alguns personagens ou algumas autoridades. Primeiro, havia os contratadores. Quem eram esses? Eram aqueles que eram os maiorais. Para você ter uma ideia, existia pessoas que pagavam para o governo toda a dívida do imposto e tinha a autorização do Império Romano para cobrar um pagamento de impostos da sociedade com juros para que eles pudessem lucrar. Então, o primeiro escalão de cobradores de impostos eram os contratadores, aqueles que pagavam para o Império Romano e ganhavam lucros absurdos em cima de dos cidadãos da época, onde tinham que pagar com juros para eles poderem lucrar em cima desse negócio que trazia muito lucro para os cobradores. Segundo, havia também os subcontratadores, que eram chamados de chefes regionais. Esses contratadores pagavam o governo e contratavam subcontratadores que mandavam nos publicanos. Exemplo disso, em Lucas 19, versículo 2, fala de um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então Zaqueu, ele era quem? Era subcontratadores. Ele era responsável de contratar os publicanos. Terceiro, os chamados de coletores locais, que eram esses que tinham o nome de portidores ou publicanos, que aqui Mateus se encaixava. O que Mateus fazia? Estes cobradores de impostos, chamados de publicanos ou portidores, eles eram a ponta do processo. Eram eles que se assentavam nas coletorias e cobravam tributos da sociedade. Como a região de Mateus é Cafarnaum,
cidade marítima, esse moço que é discípulo, que foi ser chamado discípulo de Jesus, ele era a ponta desse negócio. Qual era o papel de Mateus como portador ou como publicano? Eles ficavam em alfândegas, nos portos da cidade, nas estradas, e cobravam taxas de mercadorias que entravam. Ele cobrava taxa de pedágios para poder passar por uma determinada via. Terceiro, eles cobravam tributos de circulação. Carroças maiores pagavam mais, carroças menores pagavam menos. Então, a atividade de ser publicano seria a ponta, aquele que lidava com a sociedade. É aquele que lá na ponta pega a pior situação, ou seja, a cara feia, a reclamação, porque eram eles que abordavam a sociedade. Aí você para observar que nesse período Roma lucrava absurdos por conta de tributos que as nações subjugadas ao seu governo deveriam pagar. Só para você entender, eles cobravam por cada peixe que era pego no mar, né? No lago lá da Galileia, Mar da Galileia, chamado como Mar da Galileia, pagava-se tributo a Roma. Eles cobravam impostos até dos estrangeiros que circulavam naqueles lugares. E é interessante que Mateus fazia parte disso. E por consequência desse ofício, Mateus era extremamente odiado pela sociedade. Por quê? Porque ser chamado de publicano, que, por exemplo, quando João Batista batizava, e um dos publicanos perguntaram: e pra gente, qual é a tua mensagem, João Batista? João Batista disse assim: vocês não cobrem mais do que lhe é devido. Porque era normal que esses da ponta, além de cobrar aquilo que lhe era devido cobrar, eles cobravam mais do que deviam para enriquecimento próprio. O exemplo disso é quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu diz o quê? Todo aquele que eu roubei ou defraudei, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje entrou salvação nesta casa, porque eles tiravam lucros dessas cobranças. E quando a gente olha isso e olha para essa hierarquia, vou repetir, os publicanos maiores, que eram chamados de contratadores ricos e milionários, os chefes do publicano, que é chamado subcontratadores, e os portadores, que eram os coletores locais, como Mateus está inserido nisso. Olhe para cá. Como é que a nação de judeus olhavam para esses cobradores de impostos? Olhar para esses homens era olhar para uma linha ou um cargo totalmente desprezado nesta época. Por quê? Os cobradores de impostos, por conta de roubo, de cobrar além do que é devido, eram chamados primeiro de pecadores. Você vê isso em Mateus capítulo 9, versículo 11, que os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Quem era publicano era chamado da pior espécie de pecador. Ninguém se relacionava com eles. Só para você observar que quando se pagava tributo e dava-se troco de volta, aquela moeda não poderia ser levada para o templo para ofertar, porque o templo, os sacerdotes diziam que tudo que saía da mão dos cobradores de impostos era símbolo de pecado e impureza. Então era um grupo de pessoas chamados de pecadores. Segundo, eram chamados também, por exemplo, de uma acusação até contra Jesus, porque quando você vê lá em Mateus 11, versículo 19, e Lucas 7, 34, Jesus é caluniado porque ele come e é amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, esses homens eram chamados de más companhias, pessoas que não deveriam receber a amizade de ninguém. Olha a situação de Mateus. Terceiro, eles eram chamados de gentios e publicanos, mesmo que eles fossem judeus, eram chamados de traidores
traidores da pátria, ou seja, símbolo de rejeição, não podia se relacionar com eles. Em Mateus capítulo 18, versículo 17, o texto bíblico diz assim, ó: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentio e publicano. Mesmo que Mateus fosse de linhagem israelita, por ser cobrador de imposto, esse homem era considerado como gentio. Gentil era chamado de cães, pessoas que não tinham valor diante da sociedade judaica. Quarto, Mateus como publicano e cobrador de imposto, eles eram considerados com desprezo social. Por exemplo, em Mateus capítulo 21, no versículo 31 ao 32, a Bíblia diz assim, ó: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Ou seja, olha a comparação de publicanos e meretrizes. Meretrizes aqui é prostitutas. Então quem era cobrador de imposto era desprezado como se fosse igualado com uma prostituta. Então esse homem, ele tinha todo tipo de desprezo. Quinto, eram chamados de corruptos e injustos, porque eram acusados de exploração. Em Lucas capítulo 3, versículo 12 ao 13, e chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E João Batista lhe disse: não cobreis mais do que vos está ordenado. Eles eram caluniados como ladrões, exploradores, pessoas que enricavam à custa do suor dos outros. E olha a vida de Mateus antes de Jesus. Era alguém publicano, cobrador de impostos, visto como pecador, comparado com meretriz, desprezado socialmente, aliado de Roma, traidor da pátria, injusto, mercenário, desprezado, e na religiosidade jamais poderia se aproximar do templo. Não havia amizade nenhuma com esse homem. Agora, quando Levi, que também é chamado de Mateus, quando estava coletando impostos, Jesus se apresenta. E olha que interessante, bota aqui para mim Mateus capítulo 9, versículo 9. A Bíblia diz assim, ó: e saiu Jesus e viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. É interessante que esse homem era desprezado, impuro, rejeitado, odiado, traidor da pátria, gente que vivia do lucro dos outros, mercenário. Mas quando Jesus passa, ele olha para Mateus e diz: me segue. Ninguém te quer, mas eu te quero. Ninguém te viu, mas eu te enxergo. Ninguém olha para você, mas eu estou contemplando. Mateus, segue-me. Vem, eu te chamo, eu te escolho. Tu vais ser os meus discípulos. Você faz parte daqueles que eu escolhi. Alguém está aqui nesse culto? Ninguém queria Mateus, mas a Bíblia diz que Jesus o chama pessoalmente. E Jesus é especialista em chamar quem ninguém quer. Jesus é especialista em escolher quem ninguém olha. E é por isso que você está nesta noite, nessa igreja. Por quê, pastor? Porque ninguém te viu, mas os céus contemplaram a sua vida e Deus te chamou. Tem algum chamado por Deus aqui nessa noite? Olha para esse irmão do lado, pega na mão dele aí como crente pentecostal que você é, e diga assim para ele: ninguém te contemplou, mas os céus te contemplaram. Fala para alguém assim, diga: ninguém te queria, mas Jesus pagou o preço por você. Jesus escolheu. Cadê aqueles que entendem isso? Jesus te escolheu. Olha como a ótica de Jesus é diferente. A sociedade viu Mateus como traidor, Jesus viu ele como seu discípulo. Vou repetir: a sociedade viu Mateus como traidor, mas Jesus olhou e viu um discípulo a ser chamado por ele. O desprezo dos homens não anulou a graça dos
chamamento de Cristo. Os homens desprezavam, mas Cristo chama. Ninguém olhava para Mateus, mas o chamado de Deus não está pautado na opinião dos homens. Os homens desprezam, mas Jesus chama Mateus para ser o seu discípulo. Mateus estava na coletoria de impostos, mas a graça o encontrou ali. A graça vai aonde o religioso não quer. A graça vai aonde os homens não acreditam. Quando ninguém queria de perto, ninguém queria Mateus perto, Jesus chama para perto. Vem, me segue, me segue, me segue, me segue. Tem alguém nesse culto aí ainda? Mateus foi rejeitado por Israel, mas aceito pelo rei de Israel. O mundo rejeita, Deus transforma em testemunho de transformação. Na mesa dos impostos, Mateus arrecadava. Na mesa com Cristo, Mateus compartilha. Jesus diz: vem, segue-me, Mateus. O olhar de Jesus sobre Mateus foi o maior olhar do que qualquer olhar de desprezo da sociedade. Mateus era odiado pelos homens, mas foi amado e chamado pelo nosso Senhor. A coletoria é lugar de pecado, mas aonde tinha lugar de pecado, a graça superabundou o pecado. Por quê? Porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. Alguém entende essa palavra? Alguém entende isso? Olha para esse irmão e diga assim para ele: Jesus veio buscar o que se havia perdido. Olha para o lado aí, para essa cara desse irmão. Esse irmão não tinha nada para dar nada, mas olha como a graça de Deus superabundou. E ele está aqui com cara de crente, com o Espírito Santo morando dentro dele, com o nome escrito no livro da vida. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A chamada de Cristo, a graça vai aonde ninguém imagina. Porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. Sabe qual é a maior e melhor mensagem que o Evangelho nos ensina? É que Jesus vem buscar os desprezados. Jesus vem buscar aqueles que não são. Eu costumo dizer isso, que tem gente aqui que não valia nada. Que a sociedade olhava e dizia: esse bicho aí vai morrer. Que passava a madrugada toda chutando cachorro no meio da rua. Que bebia a noite todinha, ficava dormindo na beira da sarjeta. Nem as baratas não queriam subir nele. Aí a graça vai lá e fala assim: eu vou levantar ele como meu servo. Vem, me segue, tu vai ser discípulo, tu vai ser meu servo. Porque a graça superabunda onde não há soluções, aonde há desprezo. A graça chama e resgata. Porque olha como Jesus veio buscar o que se havia perdido. Porque olha o que diz o texto de Mateus capítulo 5, versículo 30 ao 32. E murmuravam os escribas deles e os fariseus contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Isso é graça. Ele veio chamar os doentes e os pecadores para o arrependimento. Olha o que diz Mateus 19, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A casa que ninguém entra, Jesus é especialista para entrar. Alguém está nesse culto ainda? Em Lucas capítulo 19, no versículo 9 ao 10, olha o que diz o texto. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação para esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém quer, mas Deus quer. Ninguém olha, mas a graça olha. Mateus 21, versículo 31 ao 32 diz assim: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e meretrizes crerão, ou seja, serão salvos. A graça de Cristo pega quem ninguém quer, chama quem ninguém quer. A expectativa da graça é: eu vou chamar gente que era o zero à esquerda, mas a graça de Deus chama para perto.
É por isso que nós temos a liberdade essa noite de adorar com gratidão, porque nós não teríamos condições algumas de chegarmos perto de Cristo, mas Ele nos chama pela sua graça. O olhar da sociedade desprezava, mas o olhar da graça transforma o publicano em discípulo. Ele é especialista em transformar o desprezado em discípulo. Tem alguém aqui? Onde havia exploração e corrupção, Jesus planta restituição e arrependimento. Isso é a graça de Cristo. A oração simples. Você lembra daquele publicano que batia no peito? Ó Senhor, eu sou um pecador, eu não sou digno. Isso mostra a graça, o que traz aqueles que não têm mérito. Os publicanos e meretrizes estavam à margem da sociedade, mas Jesus coloca eles na frente do reino. A mesa dos publicanos era a mesa de pecadores, agora vai se transformar em a mesa da presença de Deus. A salvação entra na casa do publicano como Zaqueu, que era rico, mas agora, quando Jesus entra mudança de caráter e transformação desse homem. O reino de Deus alcança quem a religião rejeita. É alguém que entende essa palavra? A graça, a salvação e o reino entra onde a religiosidade despreza. Ninguém quer Mateus, mas a graça quer. A graça não vê a profissão de Mateus, mas o propósito que Cristo tem para o futuro de Mateus. O chamado de Jesus prova que não há pecador tão distante que não possa ser alcançado. Jesus te alcançou. Ele nos alcançou. Ele te trouxe para este lugar de comunhão, porque a graça faz isso. Ele era totalmente odiado, traidor da pátria, corrupto. Aí você pode dizer assim para mim: pastor, eu não concordo muito com a chamada de Mateus, não. Tinha tanta gente melhor. Concordo contigo. E quando a gente vai olhar a relação dos 12 discípulos, a gente para observar que ali, se a gente fosse sacudir, o melhorzinho é Judas, que traiu. Eu vou falar sobre isso. Psicologicamente falando de preparo, Judas não é tão ruim assim, ele era tesoureiro. Apesar de meter a mão na salva. Mas era alguém que era preparado para liderar. E era zelote, eu vou explicar isso quando eu falar sobre ele. De todos esses discípulos, quando você coloca tudo numa sacola e balança, não escapa um. Porque nenhum deles seriam escolhidos por alguém que quisesse levantar um exército para revolucionar. Mas Deus escolhe quem o mundo não quer. E é interessante que você pode criticar Mateus e falar: pastor, o que esse cabra tem? Porque a gente vê só algumas coisinhas sobre ele. Mas nós temos um detalhe aqui, que antes de você criticar Mateus, eu duvido você fazer a mesma coisa. Bota aqui para mim, é Lucas 5, versículo 27. Bota o 28 aí, o 28. Lucas 5, 28. Se não tem coragem de fazer isso, não fala mal de Mateus. Viu? Lucas 5, 28. Bota aqui. Vamos ler esse texto, vamos lá? 1, 2, 3. Não, pode ser melhor, vamos lá. 1, 2, 3. Então ele deixando tudo, levantou-se e seguiu. Olha como Mateus, ele responde o chamamento divino. Ele responde o chamamento divino levantando-se e fazendo o quê? Seguindo. O ato de Mateus se levantar e deixar tudo. Olha o que o texto bíblico diz: deixando tudo. Se você não tem coragem de renunciar, não critique Mateus. Porque renunciar, o cargo que Mateus tinha para seguir Jesus, era sair de uma vida rica, com muito recurso financeiro, de extorsão, de extorquir pessoas, de ter uma casa rica, para abandonar tudo isso, para seguir um Cristo que ele teve o primeiro contato. É interessante que Mateus deixou riquezas, posições, para ganhar o reino. Ele se levanta e segue Jesus. Seguir a Cristo sempre vai exigir perdas e prioridade. Esse evangelho que é pregado por aí, que venha como estás e permanece como está, não é evangelho.
Evangelho traz renúncia. Evangelho está deixar tudo por amor a Cristo. Porque Mateus abandona posições. Renunciar ao que temos não é perda, é investimento no reino eterno. Eu perco aqui, mas existe um reino eterno que eu vou receber lá. Mateus deixa tudo, porque seguir a Cristo exige coragem de abandonar conforto e segurança. Porque servir a Cristo não é uma colônia de férias. Servir a Cristo é deixar zonas de prazeres e conforto. Quando você olha para Mateus, que a verdadeira liberdade surge quando nos desprendemos daquilo que nos prende. Na realidade, na ótica humana, Mateus deixou riqueza, dinheiro, mas na ótica divina, ele deixa aquilo que prendia-o. A falsidade, a mentira, o engano, para ser livre, para seguir a Cristo aonde Cristo for. Alguém está aqui nesse culto ainda? Porque a renúncia verdadeira é colocar a chamada de Deus acima do medo e da opinião dos outros. Porque mesmo ele sendo discípulo, por que o vosso Senhor anda com publicanos e pecadores? Eu não estou preocupado com o que os outros falam. Eu renuncio tudo, status, dinheiro, fama, por amor a Cristo. A renúncia verdadeira é isso. Porque o chamado de Jesus requer renúncia, fé e coragem e disposição para recomeçar. Isso é chamada divina. Quando a gente deixa tudo, descobrimos o que é a plenitude da vida com Cristo. Seguir a Jesus é um salto de fé, que é uma recompensa não aqui, mas lá. Ele levanta e deixa tudo. Renúncia é a chave que abre portas no reino espiritual. Olha aqui para mim. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma geração gospel, famosa, que é inadmissível ver cantores famosos que cantam músicas do mundo em festas a noite toda e abre a boca para dizer, não, eu sou cristão, eu me converti na igreja, mas a vida não tem renúncia nenhuma. Você observa hoje o grupo de pessoas que, como hoje ser crente virou fama, tem o lado da fama, dizem que servem a Cristo, mas continuam cantando sofrência. Continuam cantando para o mundo músicas que falam de adultérios e de prostituição e se autodenomina cristãos. Evangelho é perder aqui. Eu não sei se é essa palavra que você veio buscar aqui, mas evangelho é perder coisas. Não existe evangelho sem perder. Eu perco coisas que até eu gosto. A carne é atraída por desejos, mas o evangelho é perder. Por quê? Em Mateus capítulo 16, no versículo 24 ao 26, é negar a si mesmo. Olha o que diz a Bíblia. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Servir a Cristo é perder coisas, é perder amigos, é perder amor familiar, é ser expulso. Hoje não tem muito isso, mas antigamente ser crente era ser expulso de casa, era perder status, porque quem ama a Cristo tem que amá-lo acima de tudo. Em Lucas 14, versículo 26 ao 27, diz assim, ó, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Ser discípulo é ser odiado, é deixar, é romper. E Mateus deixa tudo e segue Jesus. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, é uma renúncia total. Olha o que diz a Bíblia. Assim também todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Renúncia, sacrifício, tem que perder. O próprio Paulo disse em Filipenses 3, 7 ao 8, mas aquilo que eu tinha que era lucro, rejeitei como perda por amor a Cristo. Considerei como esterco todas essas coisas. Servir a Cristo é renunciar, é abandonar. Mateus deixa tudo e vai seguir. Quem quer ser discípulo de Jesus, vai haver rupturas. Amigos vão te deixar, namoradas vão te abandonar, mas faz parte da vida eterna.
Porque se o teu braço te faz pecar, arranca-o e lança fora. Não é auto-martírio, arrancar a própria literalmente, mas é rupturas. É abandonar coisas. É dizer não. Mateus levanta-se num ato de fé. Mateus, vem e me segue. Mateus se levanta e deixa tudo para trás. E não olha para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem decide atentar para o chamado de Cristo tem que romper. Tem que romper com coisas, com lugares, com amizades que está te levando para o inferno, que te afasta de Cristo. É rupturas. Mateus se levanta e deixa tudo. E aqui está o segredo de uma chamada. A chamada de Cristo nos faz romper. E às vezes vai doer. Às vezes você vai... Quem sabe eu estou pregando aqui para pessoas que outrora no mundo, ou quem sabe no mundo do crime, ou quem sabe no mundo de prostituição, tinha os amigos que colocavam dinheiro na mesa para beber cachaça. Tinha amigos que bancavam drogas. Tinha dinheiro na beira do carro. Eu sei que conheço gente aqui que postava a foto do painel do carro cheio de dinheiro. Aí vira crente. E agora as coisas apertam. As coisas doem. Os amigos vão embora. As pessoas viram as costas. Mas quem decide servir a Cristo não olha para trás. Jesus é maior do que as minhas vontades e as minhas escolhas. Abandona tudo e segue. Ele se levanta, deixa tudo e segue. E o que isso traz? Uma transformação de vida. Porque Jesus é transformador de vidas. Alguém crê que Jesus ainda transforma aqui? Olha para alguém perto de você e diga assim: Jesus é especialista em transformar vidas. De publicano, desprezado, agora é chamado de discípulo. Apóstolo Mateus. De arrecadar riquezas ilícitas, agora foi chamado para transmitir as riquezas do céu. O exemplo total de alguém que deixou tudo e seguiu Jesus, de viver uma nova história. Olha a transformação de vidas. Bota aqui em Mateus 9, versículo 9. Olha só. Mateus 9, versículo 9. Olha o que Mateus vai fazer. Olha a transformação de vida. Olha que coisa tremenda. Mateus 9, 9. Vamos ler o texto? 1, 2, 3. E Jesus, passando adiante, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Versículo 10. Olha aqui, ó. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado na mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Eita! Versículo 11, olha aqui, ó. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Outrora mentiroso, cheio de falcatrua, odiado, desprezado. Agora quando Jesus disse: vem, segue-me, ele está na mesa em casa. E quem é que está sentado na mesa dele? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha para o irmão e diga assim: a presença de Jesus vale mais do que a riqueza que há no mundo. Ter Jesus sentado na mesa é a maior riqueza que o homem poderia ter. A presença de Jesus vale mais do que qualquer... Alguém concorda comigo aqui? A presença de Jesus vale mais do que riqueza. E agora aquele que é desprezado agora é o quê? O canal de salvação para muitos outros, que começa a dizer: Jesus está na casa de Mateus, tá? Vamos lá. E começou um culto na mesa. O Rei dos Reis começou a pregar o reino na mesa. Pecadores começaram a entrar na mesa. Vou profetizar: outrora tu era canal do diabo para destruir vidas, mas agora quando Jesus salva, serás transformado no canal de salvação para outras pessoas. Tem alguém nesse culto que entende que Jesus transforma vidas aqui?
Levanta a mão lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Vai lá, pega na mão desse crente. Levanta a mão dele para cima. Diga assim para ele: antigamente, fala, o diabo te usava para levar pessoas para o caminho dele. Diga: mas agora, com a graça, o Espírito Santo te ungiu, e tu serás canal de bênção para trazer vidas para a presença de Jesus. Tem alguém recebendo essa palavra aqui nessa noite? Oh, glória! Olha aqui para mim. Mateus saiu da coletoria para a mesa do mestre. Coisa linda. Onde havia pecado, agora há graça, salvação, transformação. A mesa de Jesus é para todos que o mundo despreza. A mesa de Jesus ainda está disponível para você que me ouve essa noite. A transformação verdadeira não é só moral, mas também relacional. Mateus agora se assenta na mesa de Cristo. Outrora na mesa da coletoria a gente passava e virava a cara, mas agora na mesa de Jesus até religioso passa a olhar. Quem é? Olha aí, olha o teu Senhor sentando com pecadores, é a mesa de Jesus. O que você deixa por Cristo não é perda, mas é investimento no reino que vai alcançar vidas. Jesus não apenas chama, mas Ele também celebra conosco a sua nova vida. Ele está na mesa. De cobrador de impostos a evangelista, Cristo transforma profissão, caráter e destino. A mesa da graça é maior do que qualquer mesa do mundo. A mesa de Mateus agora é evangelística. Olha tu aqui. Tinha raiva de crente. Olha tu dando glória a Deus aí. Passava crente perto de você, tu sentia nojo. Lá vem aquela Bíblia, aquele povo com o livro da capa preta. A graça traz e transforma você em pregador do evangelho. De desprezado. Quando você lê Mateus capítulo 10 versículo 3. Bota aqui, ó. Isso aqui eu faço questão de ler. Mateus capítulo 10 versículo 3. Olha a relação, vamos ler? Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Jesus vai dar a lista de quem ele escolheu, e ele faz questão, inspirado pelo Espírito Santo. Mateus não se envergonha de dizer: eu sou Mateus, o publicano. Aqui nenhum deles traz o que foi antes, só Mateus, e é no livro dele. Ele faz questão de falar: Mateus, o publicano. Não era para eu estar aqui, mas ele me chamou. Ninguém acreditava em mim, mas ele me chamou. Ninguém sentava na minha mesa, mas ele sentou. Ninguém olhava para mim com amor, mas ele disse: segue-me. Eu me levantei e segui. Oh, aleluia. Em todas as listas Mateus aparece. Marcos 3,18, Mateus está lá. Lucas 6,15, Mateus está lá. Em Atos 1,13, quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Bota aqui Atos 1,13. Capítulo 1, versículo 13. Olha aqui. Olha o desprezado. Olha o ex-publicano. Olha o ex que ninguém queria olhar. Olha lá. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e... Ele está com os discípulos em Atos capítulo 1. Em todas as relações dos discípulos, o nome de Mateus está lá. Eu estou pregando aqui essa noite, e tem gente que fala assim: eu não sou digno de estar aqui. Claro que não. Mas queira o diabo ou não, o teu nome está escrito no livro da vida. Não, vou repetir. O diabo disse assim: vai ser nada na vida, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Você pode me ajudar a pregar e falar para alguém: ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu. Diga: o teu nome está na relação do céu. Ninguém queria, fala para ele: nem tua mãe acreditava no teu futuro, mas os céus te marcaram e te escolheram. Você foi escolhido por Deus. De publicano
Olha aqui para mim, eu preciso da sua atenção agora. Porque Jesus pega alguém que não é um publicano. Eu expliquei o que é ser publicano naquele tempo. Agora, por que Jesus escolhe esses homens? Eu repito o que eu disse agora há pouco, no aviso, que os seres humanos são especialistas em apontar os erros. Aquilo que se fez de maneira negativa. Mas a gente não procura olhar o que Deus enxerga. O que aconteceu com Mateus na história? Depois da ressurreição, ele está junto com os apóstolos em Atos. Ele faz parte da lista dos apóstolos. Ele não abandona Jesus. 500 irmãos viram Jesus subir aos céus e dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. 380 volta, fica 120. E Tomé está na relação desses discípulos que permanece. Sabe o que é interessante? É que o legado de Mateus traz com um dos maiores legados de Mateus. Vou já falar sobre isso mais detalhadamente. É o evangelho que leva seu nome. O evangelho segundo escreveu Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, foi escrito por alguém que ninguém queria, ninguém valorizava, todo mundo desprezava, mas ele deixa um legado extraordinário. Eu vou já falar sobre Mateus, o seu livro. Mas é interessante que quando você olha para a tradição cristã, há alguns relatos históricos que após a ascensão de Cristo aos céus, Mateus passa 15 anos pregando para os judeus. E é por isso que o evangelho de Mateus é endereçado aos judeus. Ele passa 15 anos pregando para os judeus. Quantos anos? 15 anos. Os judeus odiavam o publicano. Mas Mateus é o apóstolo que prega para os judeus. Deus vai te usar para pregar para aqueles que te desprezaram antes de Cristo te chamar. Sabe o que é interessante? É que após isso a tradição diz que Mateus pregou na Arábia e na Pérsia. Posteriormente expandiu seu ministério para a Arábia e Pérsia, regiões onde difundiu os ensinamentos cristãos. Há uma tradição que diz que Mateus chegou a pregar a um grupo canibal que comia pessoas. Olha onde o ministério desse homem chega. Sabe o que é interessante? Outros dizem também que ele chega até Etiópia. Mateus se dirigiu à Etiópia, onde encontrou a morte nessa cidade. A pregação desse homem, por exemplo, a história eclesiástica diz assim, Mateus pregou em várias regiões, incluindo Etiópia, Pérsia, até ser martirizado por sua fé. Há outro relato histórico que fala assim, Mateus pregou em regiões como Pérsia, Judeia, Etiópia, após a ressurreição de Jesus. E aproximadamente a sua morte aconteceu em decorrência de uma espada cravada nas suas costas. O que me chama a atenção é que a tradição afirma que Mateus sofreu martírio na Etiópia, morto por uma espada. Isso aqui mostra o sacrifício inabalável de um homem que decidiu deixar tudo para seguir a Cristo. Embora a gente não tenha muitas citações diretas de muitos historiadores, mas ao martírio de Mateus destaca o seu compromisso inabalável com o evangelho, o seu exemplo de fé, a disposição de Mateus em sacrificar sua própria vida por Cristo. E é interessante que o legado de Mateus nos lembra a importância de continuarmos na missão de espalhar o evangelho. O homem que ninguém queria deixou um dos livros da Bíblia poderosos como o evangelho que escreveu Mateus. Por exemplo, no seu escrito aparece 130 vezes o Antigo Testamento no evangelho de Mateus, mais do que qualquer outro evangelho. E uma das frases mais repetidas é: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, como a escritura diz, para que se cumprisse. Mateus traz uma organização de blocos de ensino como nenhum outro. Por exemplo, Mateus escreveu o Sermão da Montanha entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus. Mateus deixou escrito o envio dos discípulos, Mateus capítulo 10. As parábolas do reino, que vai ali do capítulo 13 em diante, parábola do semeador como exemplo, a parábola das 10 virgens,
Ele também fala de discursos finais e a missão da igreja, do capítulo 23 ao 25. Mostra uma didática clara, porque o coletor de impostos conhecia números e manejava bem a escrita. E é interessante que o evangelho de Mateus traz o quê? Uma genealogia exata. 42 genealogias de Abraão até Jesus. Como também nos mostra 20 profecias cumpridas por Jesus, como por exemplo, nascimento virginal, nascimento em Belém, a fuga para o Egito, ministério em Nazaré, demonstrando que Jesus é o Messias prometido. E também Mateus deixou o quê? 28 capítulos, mais que Marcos e mais do que Lucas. Olha o legado desse homem. Como também deixou parábolas exclusivas, como do trabalhador da vinha, o discurso escatológico do capítulo 24 e 25. É interessante que ele deixa também aqui a ênfase na missão da igreja. Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, mostrando-nos assim a missão global da igreja. O desprezado nos mostra que Jesus chama pessoas improváveis para grandes propósitos na terra. Não, vou repetir. Jesus chama pessoas improváveis para grandes propósitos na terra. E eu vou aplicar isso na sua realidade. Deus te chamou para um grande propósito. Pastor, ninguém olha para mim, mas Deus te escolheu com um grande propósito. Há um propósito de Deus para a sua vida. O homem exige o quê? Aparências humanas, mas o céu chama pessoas para deixar na história gente que não tinha futuro na ótica humana. Eis aqui Mateus que nos deixa um grande legado. Desprezado pelo mundo, mas escolhido por Deus para alcançar gerações futuras. Mateus deixou a mesa dos impostos e agora já está no paraíso, no reino de Deus. Isso aqui é chamada. Nós estamos diante de um exemplo, eu concluo aqui, de um publicano que tornou-se discípulo, de um desprezado que tornou-se apóstolo. Jesus é poderoso para mudar a sua vida. Jesus é poderoso para escrever uma nova história na sua trajetória. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. São 12 discípulos, esse é só o começo, é o segundo ainda. Eu tenho palavra de Deus para a sua vida durante esse tempo. Olha para alguém perto de você aí, vai lá, procura alguém. Olha bem no olho de alguém. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala para alguém. Olha bem no olho desse crente, na bolota do olho dele. Vai lá, olha para alguém. Olha para o lado direito, e tem alguém sozinho, tem alguém sozinho. Olha para alguém. Diga para esse irmão aí, Jesus te escolheu para uma grande obra. Diga, há um grande projeto preparado para você. Diga, quem sabe a tua família não dá nada para você, mas os céus têm um projeto preparado para você. Os céus têm uma chamada preparada para você. Quem sabe você entrou aqui achando que a sua vida não tem mais jeito, que não vai dar certo. Jesus te arranca, como fez com Mateus, de um lugar da vergonha, do desprezo, e tem uma história de um legado extraordinário para a sua vida. Eu profetizo que o diabo perdeu a sua vida, o inferno perdeu a sua vida. Há um projeto do céu para você. Oh, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite, dizendo, eu te chamei. Quando ninguém te viu, eu te enxerguei. Ninguém te queria, mas eu te quero. Eu paguei o preço por você. Eu tenho uma chamada extraordinária contigo. Aleluia. Há um projeto de Deus. Há um projeto grande de Deus. Porque se não tivesse, tu teria morrido naquele dia. Aquela bala tinha entrado no teu peito naquele dia. Se não houvesse uma chamada, aquele carro tinha te derrubado. Mas a mão de Deus te guardou, porque tem um projeto de Deus para a sua vida.
E eu declaro: o diabo perdeu a tua alma essa noite. Há um projeto de Deus. O evangelho é isso. Ele pega quem não é, ele pega quem não tem. Ele pega o desprezado e levanta como homem de Deus. Tu era conhecido na boca, agora tu vai ser conhecido no céu. Ninguém olhava, lá vai o delinquente, agora é pregador do evangelho. O evangelho faz isso. Virava a cara para você, agora vai sentar na mesa de Jesus. O evangelho transforma. Agora é necessário romper. E tem que ser muito macho para romper. Tem que ser mulher de verdade para romper. Tem que decidir de verdade. Essa noite é uma noite de transformação. Eu vou correr. O Senhor te chama hoje. Vem para Jesus como você está. Volta para Jesus hoje. A tua vida está com prazo de validade. O diabo tem sede de ceifar a tua vida. Mas hoje o céu te trouxe aqui dizendo: eu tenho um propósito para a tua existência. Eu convido você a sair do teu lugar agora e correr para Jesus hoje. Pastor, eu sinto no meu coração uma chamada. Sai do teu lugar e vem aqui na frente hoje. Pastor, eu nem ia entrar aqui hoje, mas corre aqui porque Deus te colocou aqui dentro. Rompe e vem viver os propósitos de Deus para a sua vida. Eu te espero aqui. Eu te espero aqui. Sai do teu lugar. Pastor, mas eu vou ter que deixar posições. Deixe. Pastor, eu vou ter que abandonar amigos. É melhor abandonar amigos e ser amigo de Cristo. Levante a sua mão para cima. Canta. Fecha os teus olhos. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Aleluia. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar: Glória! Dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi. Dá pra viver. Ele te chama. Eu sei que tudo isso é importante. Mateus, me segue. Todo mundo busca, quem é que não quer ter muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, um beijar. Eu sei que é essencial. Aleluia! Mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Não dá. E do que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença?
presença eu vivo de fachada. E de que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. E de que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Eu vivo de fachada. E de que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. E de que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Eu vivo de fachada. E de que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. E de que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Eu vivo de fachada. E de que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Eu consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Não dá. Que assusta não, isso aqui é a presença de Deus. Isso aqui é a mesa de Jesus, a mesa de Jesus, a mesa de Jesus. Na mesa de Jesus tem desprezado alegre. Na mesa de Jesus tem banquete com quem nunca teve banquete. Na mesa de Jesus tem meretriz e publicano salvo, alcançado pela graça. Você está sentindo essa presença maravilhosa de Deus aí? Olha da onde foi que Deus te tirou. Olha da onde foi que Deus te tirou. Passava a noite toda gritando, bebendo. Olha aqui dando glória a Deus e aleluia. Olha aqui a alegria do céu, que não precisa de droga para ser feliz. Mas a presença do Espírito Santo alegra a nossa alma. Pode adorar, porque isso é graça. Pode adorar, que é graça. Se você recebe essa palavra, abraça no mínimo aí 3 a 5 pessoas e diga para alguém aí: o céu te escolheu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fala para alguém: o céu te escolheu. Fala para alguém: o céu te escolheu. Diga para ele: tem um propósito de Deus para a sua vida. O céu te escolheu. Ninguém te viu, mas o céu te viu. Mateus me segue. Maravilha. Oh, glória a Deus. Alguém para Jesus essa noite? Pastor, eu quero me reconciliar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Alguém essa noite? Se tiver alguém, levanta a mão e vem aqui na frente comigo. Quero orar por você. Enquanto você está aqui, há livramento de Deus para a sua vida. Deus, quem sabe, está te dando uma oportunidade hoje. E você não pode sair daqui sem Jesus. Hoje pode ser a sua última oportunidade.
O céu te chama. Alguém essa noite. Eu não insisto muito não, eu sou muito tranquilo. Eu faço o apelo e continuo. Alguém essa noite? Não há ninguém? Então aplauda o nome do Senhor Jesus essa noite. Antes de eu encerrar o culto, olha aí, lá vem pra Jesus. Dobra o joelho com ele aqui, André. Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa. A segunda pessoa. Há mais alguém? Há mais alguém? Hoje o céu te chama. Tem um propósito de Deus para a sua vida. Há mais alguém? A festa desta noite nos céus. Lá vem a segunda pessoa. A segunda pessoa. A segunda pessoa. Dobra o joelho. Ajuda aí, pastor Elton. Ora por ele. Dobra o joelho do lado dele aí. Cadê a terceira pessoa? A terceira pessoa. A terceira pessoa. A terceira pessoa. Ainda tem vaga na mesa de Jesus. Ainda tem vaga na mesa de Jesus. Ainda tem vaga na mesa de Jesus. Eu vou repetir. Ainda tem vaga na mesa de Jesus. Sai do teu lugar e corre aqui na frente. Aleluia. A mesa de Jesus ainda tem vaga. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Pai, eles são teus. A tua palavra diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Eles estão aqui porque os céus prepararam essa data. Porque assim como Mateus, que ninguém dava nada, que ninguém acreditava, o Senhor fez dele um grande apóstolo e pregador do Evangelho. Há um propósito dos céus sobre a vida destes dois homens. Confirma essa noite o que tu tens para cada um deles na terra do vivente. Senhor, confirma a chamada. Lava com teu sangue. Eles estão diante da igreja declarando que te aceitam. Estão voltando para a tua casa e querem ter um lugar na mesa. E a mesa de Jesus é lugar de oportunidade. Em nome de Jesus, recebe os teus filhos essa noite, Jesus. Quando ninguém jamais pudesse imaginar, eu te amei. Eu te escolhi. Eu te amei. Quando ninguém jamais pudesse imaginar, eu te amei. Eu te escolhi. Eu te